Então, mais uma vez, bem-vindo a todos. E depois desta introdução, aproveito também para, passando o espaço publicitário de quem tiverem mais interesse sobre estas minhas questões ou os desafios que eu lanço, tem um livro disponível, A Missão das Cidades no Combate às Alterações Climáticas, que tenho feito várias apresentações em diferentes sítios e nomeadamente a partir de convite de alguns municípios, que agradeço já aos que o fizeram, mas sempre que entenderem, estarei disponível para fazer a apresentação e podermos fazer uma conferência sobre esta temática. Esta primeira imagem que eu vos trago é nada mais, nada menos do que o nosso universo, tendo em conta que eu acho que para partirmos muito para aquilo que é o nível local, é primeiro termos consciência de duas coisas. A primeira é a nossa dimensão no espaço universal e a outra é da consciencialização do tempo que atravessa, digamos assim, a nossa geração, que é uma ínfima parte daquilo que é a existência do planeta e do universo. E por isso, dentro deste imenso universo existe uma Via Láctea, e que ainda dentro desta Via Láctea existe um sistema solar, na qual permite ter um conjunto de planetas em torno de uma estrela que é o Sol, e dentro desse sistema solar temos aquilo que é conhecido pela Blue Marble, que é a primeira fotografia tirada do espaço, que é o nosso planeta azul, que até hoje é o único planeta que nós conhecemos com vida e que permite ser a casa de milhões de espécies em todo este espaço universal. Mais extraordinário é o facto de nós podermos estar sentados aqui muito tranquilamente a assistir a este webinar e sem darmos por ela, não termos noção que é um planeta que circula à volta do Sol a cerca de 100 mil quilómetros por hora e que está a rodar sobre si mesmo 24 horas por dia a uma velocidade de 1675 quilómetros hora. E por isso isto não, sem pensarmos, sem nos abstrairmos do nosso dia a dia, das nossas ações, daquilo que nós, de alguma forma, os 8 mil milhões de habitantes no planeta Terra fazem e interferem do ponto de vista da dinâmica do sistema climático terrestre, e sem pensarmos efetivamente que enquanto fazemos, a Terra não para de girar sobre si mesma e não para de andar à volta do Sol, é efetivamente uma primeira dimensão que nós devemos interiorizar e ter consciência da, da, da digamos que daquilo que é a independência da existência de um planeta com ou sem a vida humana. Por isso este é o quinto maior dos 8 planetas em volta do Sol, o terceiro mais próximo, o mais denso, com 6.300 quilómetros de raio, e que no qual existe uma estratosfera de cerca de 60 quilómetros de crosta terrestre, da qual nós exploramos, vá 1 quilómetro dessa mesma profundidade, ainda assim emitindo os gases de efeito de estufa suficientes para alterar o sistema climático, mas sobre isso já lá iremos. A par desta dimensão, como eu dizia, em termos de ordem de grandeza da nossa vida humana, é também, como eu disse, ter uma consciencialização do fator tempo. Relativamente à nossa presença da vida na Terra e aquilo que tem, de alguma forma, sido os principais marcos desta idade geológica e planetária. A primeira, nós temos noção que o planeta Terra existe há 4,5 mil milhões de anos, depois da existência do Big Bang há 3,7 mil milhões de anos, na qual a primeira célula a partir da água apareceu há 4,4 mil milhões de anos, que demorou até a aparecer, digamos, a primeira espécie humana, digamos assim, 4 mil milhões de anos. Isto significa, desde a abiogênese até ao Homo sapiens, um grande caminho que a evolução das espécies fez, sem nunca esquecer a lei máxima de Darwin, que aquele que
permanece, não é o mais rápido, nem é o mais forte, mas sim o que melhor se adapta, e foi isso que aconteceu na evolução das espécies. A nossa espécie demorou cerca de 4 milhões de anos a evoluir, ou seja, basicamente 100 vezes menos do que aquilo que foi a evolução do planeta Terra até esta altura, sendo que depois as primeiras cidades apareceram precisamente há cerca de 9 mil a 12 mil anos atrás, depois da primeira revolução agrícola, tendo em conta aquilo que foi a produção dos alimentos, aquilo que foi a capacidade de nós nos podermos sustentar e com isto viver em comunidade e em pequenos aglomerados, a chamada também Revolução Neolítica, que terá, segundo os cientistas, surgido na Mesopotâmia. As primeiras cidades deram origem depois a uma componente de revolução científica há 500 anos e depois, a partir da máquina a vapor, a primeira revolução industrial há cerca de 300 anos, sendo que todo este período, e basicamente o que fez com que pudéssemos ter a primeira revolução agrícola, foi ter um sistema climático terrestre estável e todo este período é chamado então do Holoceno, do período Holoceno, que é precisamente a fase em que o sistema climático atingiu o seu equilíbrio e daí ter permitido que nós pudéssemos viver numa temperatura média amena, dada a quantidade de gases de efeito de estufa, nomeadamente de carbono e de vapor d'água na atmosfera, que permite então termos aquilo que nós chamamos o efeito de albedo, digamos assim, no sistema climático terrestre, que permite precisamente ter a nossa sobrevivência, a produção de alimentos e ter uma agricultura capaz de produzir. Isto significa que antes do período Holoceno nós tivemos períodos instáveis no sistema climático terrestre, nomeadamente que deu origem a um conjunto de extinções de outras espécies, desde a idade do gelo, à era carbonífera, etc, 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 sendo que os cientistas têm considerado que desde o ano 2000, ou desde o milénio 2000, nós entramos num período de antropoceno, significa que a ação do homem começou a interferir neste equilíbrio climático, do sistema climático terrestre, e de alguma forma, então, desenvolver aquilo que nós chamamos dos eventos climáticos extremos. Em 2019, contabilizavam-se mais de 4.400 cidades acima de 150 mil habitantes, e isto porque já vos irei falar sobre a questão da evolução demográfica, mas também da sua concentração em cidades, sendo que logo à partida é preciso de conhecer o conceito de definição de cidade, em que, dependendo dos estados, a cidade é elevada em função de alguns critérios, sendo que aquele que é mais consensual e mais comum aceito é em função do número de habitantes e da densidade populacional. De qualquer das formas, o que tem acontecido do ponto de vista da evolução demográfica é nós termos atingido no último ano, em novembro, precisamente há um ano, cerca de população mundial de 18 mil milhões de habitantes, estando projetado até 2100 sermos cerca de 11 mil milhões de habitantes no planeta Terra, percebendo que existe uma grande evolução demográfica, principalmente a partir da década de 50. Este crescimento demográfico tem sido acompanhado, como há pouco estava a dizer, numa concentração em áreas urbanas, em aglomerados urbanos, que faz com que as cidades ocupem em termos territoriais, em termos do uso do solo, 3% do total do território do planeta, mas sejam responsáveis por 75% das emissões de gases de efeito de estufa, consomem 80% da eletricidade produzida, geram 75% do PIB global. Em 2018, 55% da população mundial vivia então em aglomerados urbanos, sendo que se prevê na Europa que seja superior a 80% em 2050 e no resto do mundo perto dos 75%.
tal. Em Portugal também já lá irei explicar que acontecerá sensivelmente a mesma coisa, e com o facto de poder ter um aumento também relativamente às megacidades, aquilo que nós definimos como cidades acima de 10 milhões de habitantes, por isso superior à população total de Portugal, sendo estimando que passaremos a ter 43 megacidades em todo o planeta em 2030. E estamos a falar de cidades, já também irei explicar, essencialmente na África subsaariana ou no continente africano na generalidade. Por isso, como disse, em 2050 cerca de 68% da população mundial viverá em cidades, em 85% na Europa, e este número já tem sido revisto em alta relativamente à concentração em cidades, ao contrário de que nós imaginamos que o Covid tenha trazido, com algumas pessoas a voltar, digamos assim, ao interior, mas tem sido muito diminuto esse processo de inversão de abandono das áreas urbanas. Se olharmos e se detalharmos este crescimento demográfico a nível global por regiões, nós verificamos claramente, e esta curva roxa verifica-se bem isto, num crescimento exponencial da África subsaariana. É onde se dará o maior crescimento demográfico nas próximas décadas, e se nós verificarmos, efetivamente, na zona asiática existe um decréscimo a partir de 2050, 2060, fruto de algumas políticas implementadas há 20 e 30 anos relativamente à natalidade. A Europa decresce ligeiramente, o norte da África, a Ásia Ocidental também. Aquilo que é a América Latina também decresce ligeiramente, como o resto da Europa, a Austrália e a Nova Zelândia mantém sensivelmente igual. E por isso, quando nós falamos de uma evolução demográfica de 9 mil milhões para 11 mil milhões nos próximos 60 anos, estamos a falar essencialmente no continente africano, olhando para este gráfico, que deve-nos também preocupar, considerando que é um continente com uma enorme explosão também do ponto de vista do desenvolvimento económico, por isso não tem os bens e as necessidades que hoje em dia os países envolvidos têm, e isso vai fazer com que depois nós tenhamos uma maior procura de recursos. E por isso a Europa, aquilo que tem feito do ponto de vista da política de ação climática, é nós podermos ser um modelo não que tenha implicação suficiente do ponto de vista dos impactos ambientais ou do sistema climático terrestre, mas que seja um modelo inspirador para países que, fruto do seu crescimento, terão um impacto muito maior que a Europa em si, e por isso não cometer os erros que foram cometidos até agora, sem tirar a legitimidade que, que tem para poder ter uma qualidade de vida como tem o resto dos países desenvolvidos. Se olharmos para Portugal, nós verificamos que esta concentração em cidades continuará a aumentar, tem aumentado e continuará a aumentar. Nós atingimos o equilíbrio de população rural e população urbana algures na década de 90, mas temos vindo cada vez mais a aumentar a população nas áreas urbanas, diminuindo também a população nas áreas rurais. Não é só uma tendência que se verificou em tempos do êxodo rural, mas é precisamente pelo facto de existir uma baixa natalidade. Aliás, a propósito disso, esse gráfico não está aqui, mas de qualquer das formas, quem tiver curiosidade ou conhecer o meu livro, apresento lá esses dados, é o facto de, se fizermos uma analogia com aquilo que são as projeções das Nações Unidas para a Europa e aplicarmos a Portugal, nós teremos um decréscimo de população de 10 milhões de portugueses para 7 milhões até 2050, o que significa, depois olhando para este gráfico no canto inferior direito, que nós teremos cerca de 60% do total das pessoas a viverem nas áreas urbanas
a viver em duas áreas metropolitanas, diria assim, que são precisamente Porto e Lisboa. Por isso, se olharmos para o total dos 7 milhões de portugueses, neste caso, que cifra este gráfico, neste total, já aqui, neste caso, em 2030, estamos a falar com população urbana, com cidades abaixo de 300 mil habitantes e cidades acima de 1 milhão de habitantes, verificamos que a maior parte da população estará concentrada na área metropolitana do Porto e na área metropolitana de Lisboa, criando um desequilíbrio muito grande do ponto de vista da distribuição populacional no território. A par disto, nós hoje em dia temos um conjunto de, hoje em dia, já há algumas décadas temos um conjunto de indicadores financeiros que nos ajudam a perceber aquilo que é a qualidade de vida das pessoas, mas também das empresas e dos Estados. E logo à partida verificamos a evolução que tem existido do ponto de vista do enriquecimento, do crescimento económico, em que o PIB, o Produto Interno Bruto, tem sido, tem evoluído também de uma forma exponencial, criando um rendimento acima, se compararmos, como é óbvio, desde 1960 até 2020, até aos dias de hoje. Existem precisamente alguns picos de decréscimo, que é na altura das crises e na altura, neste caso, temos aqui uma relativamente mais recente ao Covid, que trouxe uma redução ao nível do PIB global. Em simultâneo, o preço das matérias-primas, da energia também tem subido, e isto é importante trazer aqui porque estamos a falar num webinar da ação climática e energia, é fundamental nesta ação de transição climática, de transição energética, que é fundamental, e percebermos que o preço da energia tem evoluído, assim como a própria procura e produção. Muitas vezes entramos aqui em debates por causa da produção ou da potência instalada com base nas energias renováveis e ser muito superior àquilo que nós temos necessidade hoje em dia, precisamente porque no futuro, devido à eletrificação, nós vamos precisar de muita energia e por isso quanto maior a potência instalada, maior é a capacidade de fornecer essa energia sem recorrer a combustíveis fósseis. E como vemos aqui neste gráfico global a nível mundial, muito recente, verificamos que continua a existir uma grande fatura do consumo de energia baseado no gás, no carvão e nos combustíveis fósseis, no petróleo. E como dizia há pouco, devido ao crescimento da população, o aumento do consumo de recursos, seja ao nível de matérias-primas, seja ao nível da construção, seja ao nível da alimentação, seja a nível de produção de resíduos, e por isso nós temos que ter noção que este aumento verifica-se não só pelo crescimento da população, mas também porque em alguns países, ou na maior parte dos países no mundo, devido a este crescimento, não conseguimos reduzir o consumo e por isso ele estando baseado no modelo económico de produção, não conseguimos inverter, digamos assim, esta balança e esta tendência. E por isso uma das questões principais será, como é óbvio, alterar o modelo económico, e isto ainda só estamos aqui numa fase da apresentação muito conceptual, muito teórica, e apresentando aqui alguns dados apenas para darmos aqui um enquadramento e a consciência do que aquilo que nós vamos falar especificamente, do que é que nós devemos fazer ao nível das cidades e ao nível dos municípios, tendo em conta uma lei de bases do clima e um roteiro para a neutralidade carbónica. Nós aqui devemos ter noção, neste gráfico, sobre aquilo que é a definição de um conceito de desenvolvimento sustentável. Hoje em dia, muito introduzido ao nível global e ao nível local,
pela Agenda 2030, pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que já iremos falar disso, que independentemente do que eu vou falar deste gráfico, continua ainda a ser a agenda que nós temos disponível para o desenvolvimento sustentável, mas que ainda assim deve nos fazer refletir um pouco. Então, este gráfico que nos apresenta no eixo das abscissas o Índice de Desenvolvimento Sustentável, em que as Nações Unidas definem como 0,7 um alto desenvolvimento sustentável e a partir de 0,8 muito alto nível de desenvolvimento humano, peço desculpa, não é desenvolvimento sustentável, mas um muito alto qualidade de vida. E do lado das ordenadas, nós temos uma pegada ecológica medida em planetas, ou seja, em hectares globais, e que ao fim e ao cabo define, como vocês já terão ouvido falar, do Earth Overshoot Day, do dia de sobrecarga da Terra, permite medir, fruto da balança ecológica entre a pegada ecológica e a biocapacidade desse território, permite medir em consumo de recursos se todo o planeta vivesse como esse país, ou como essa cidade, ou como essa pessoa, quantos planetas seriam necessários para, em termos de recursos, naquele ano, tendo em conta a capacidade de renovação que a natureza tem de determinados recursos e o tempo que demora a renová-los. E verificamos neste gráfico que, enquanto que a maior parte dos países, e estamos a falar sobretudo de países desenvolvidos, se situam num nível de índice de desenvolvimento humano muito alto, acima de 0,8, por outro lado, encontram-se num quadrante no qual tem um alto consumo de recursos e, por isso, uma pegada ecológica bastante alta, equivalente, em alguns casos, ou superior a 4 planetas Terra. E, por isso, nós estamos a falar de um nível de consumo extremamente alto, ainda assim com um índice de desenvolvimento humano muito alto, onde tem acesso à energia, acesso à água potável, saneamento, educação, justiça. O índice de desenvolvimento humano tem um conjunto de indicadores largo relativamente à qualidade de vida das pessoas. Se olharmos para o quadrante esquerdo, verificamos que os nossos países em desenvolvimento têm um índice de desenvolvimento humano muito baixo, no entanto, situam-se em termos de balança ecológica com uma biocapacidade muito alta e, por isso, com baixo consumo de recursos, muitos deles inferior a um planeta Terra em termos de consumo de recursos. E, por isso, isto significa que nós, se olharmos para o quadrante onde deviam estar a maior parte dos países, um quadrante de desenvolvimento sustentável, em que existisse um alto índice de qualidade de vida e um baixo consumo de recursos, não temos nenhum país neste quadrante. E por isso temos que olhar para esta dicotomia entre aquilo que é o nosso desenvolvimento para ter uma qualidade de vida e aquilo que é o consumo associado ao consumo de recursos, para percebermos que nós temos que ter um processo de dissociação mais conhecido pelo decoupling. Nós, ainda neste gráfico, os números que nós vemos associados a cada um dos países é precisamente o ranking de concretização da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E verificamos que os países mais bem classificados do ponto de vista dos ODS estão precisamente onde existe um maior consumo de recursos e uma pegada ecológica muito superior, e aqueles que estão pior classificados em termos da Agenda 2030, porque ela é bastante abrangente, tendo em conta o conjunto de indicadores associados também e igualmente à qualidade de vida, desde logo o combate à pobreza e à fome, que é logo dos primeiros objetivos, verificamos que são os países que têm um menor consumo de recursos. Nós, olhando para este gráfico, se calhar alguns de vocês conhecem, verificamos efetivamente que este modelo tem trazido, e agora para mergulharmos um bocadinho sobre a questão da ação climática, tem trazido aquele que é um dos maiores desafios da nossa geração, que é o aquecimento global. Ao fim e ao cabo, o aquecimento global é o resultado, ou se quisermos,
o final da equação, como eu dizia, o resultado da equação da nossa ação humana e o efeito prático que nós temos colocado no sistema climático terrestre. Consequência disso, nós temos um conjunto de eventos extremos climáticos que se têm verificado, não só as catástrofes naturais, mas o aquecimento dos oceanos, a eutrofização dos oceanos, a perda de biodiversidade, o gelo e o aumento do nível médio da água do mar, entre outros, que podemos ver também neste diagrama, que também é muito conhecido por vocês, principalmente quem tem as estratégias de adaptação às alterações climáticas. Nas primeiras páginas, praticamente todas as estratégias têm este diagrama nas primeiras páginas que, de alguma maneira, explica a relação causa e efeito deste aquecimento global e aquilo que provoca do ponto de vista das catástrofes climáticas e percebermos que este efeito traz efetivamente um conjunto de impactos ambientais traduzidos em dinheiro que se estima em 2050 que possa ser cerca de 8 trilhões de dólares em todo o mundo. Ou seja, os danos e perdas são muito superiores àquilo que possa ser o investimento que nós possamos fazer nesta área. Por isso, a não ação traz muito mais prejuízo do que qualquer ação que nós possamos fazer para mitigar este impacto nas alterações climáticas. Aqui nós devemos ter noção do esforço que nós temos que fazer para poder fazer esta redução de emissões e para evitar a catástrofe de aumentar 2 graus a nossa temperatura global. Logo à partida, nós temos noção que neste momento estamos numa fase de cerca de produção de 37 gigatoneladas de dióxido de carbono para a atmosfera, que se estima nos próximos anos que possam chegar às 40 gigatoneladas, quando em contrapartida nós não temos, contando já com os oceanos, uma capacidade de sumidor de carbono de cerca de perto de 15 gigatoneladas. E por isso nós temos introduzido gases de efeito de estufa muito superior à capacidade que o planeta tem em reter e sequestrar esses mesmos gases de efeito de estufa. Por isso aqui o desafio que tem sido, nomeadamente agora mais recentemente com a aprovação da lei do restauro da natureza na União Europeia, o desafio não é só reduzir as emissões e por isso fazer um grande trabalho de mitigação das emissões, mas como também aumentar os sumidores de carbono. Não só do ponto de vista dos sistemas naturais, a partir do restauro dos ecossistemas, mas também, e hoje em dia a comunidade científica já começa a estar muito consciencializada sobre isso, e vamos ver provavelmente na COP este ano já iniciativas nessa linha, de ter que apostar na tecnologia para aumentar esse sequestro de carbono, que não é suficiente nós atingirmos a neutralidade carbónica, fruto que só estamos a anular as emissões atuais, mas realizar ações que permitam limpar o excesso que está para trás. Se nós olharmos para o acumulado do lado direito, verificamos e aquilo que está também estabelecido pelo cientista Stephen Roxburgh, em que Will Stephen e também Roxburgh, que o Rowan Roxburgh, peço desculpa, estava a faltar o primeiro nome, que definiu aquilo que é o nosso os limites planetários para nós termos um sistema seguro de funcionamento do sistema climático, por isso da vida terrestre. Ele está definido em 9
limites planetários e que, de alguma forma, além disso, ficou estabelecido que ele é estável, o sistema climático, dentro destes 9 limites planetários, é estável entre os 280 partilhas por milhão de dióxido de carbono na atmosfera e as 350. Nós, neste momento, já estamos com 422 partículas por milhão ppm de CO2 na atmosfera. Significa que para nós reduzirmos para as 350, como eu estava a dizer há pouco no outro gráfico, precisamos precisamente de realizar um conjunto de ações que limpem as emissões históricas na atmosfera. Nestes 9 limites do planeta temos a perda da biodiversidade, o uso do solo, o uso da água, o ciclo do nitrogênio, do carbono, do fósforo, a questão da acidificação dos oceanos, a crise climática, a poluição, e aqui é muito importante quem tem uma capacidade de ação local perceba uma coisa é esta matéria da ação climática e outra coisa é o combate à poluição. Nós podemos introduzir um conjunto de ações de redução da ação climática, de mitigação, de adaptação, mas nenhuma das iniciativas ou ações que possamos desenvolver combate a poluição propriamente dita. A poluição entra no outro capítulo, que muitas vezes foge às medidas de ação climática, e por isso é fundamental que possamos reduzir a utilização de químicos, reduzir a poluição através da produção de resíduos, etc. E por isso também a parte da poluição atmosférica, essa sim já está mais associada a muitas das ações climáticas que realizamos, mas no entanto algumas das emissões também são desvalorizadas, porque a maior parte das vezes só falamos de carbono. Aqui nós verificamos que a evolução destes 9 limites do planeta tem sido ultrapassados. Desde 2009 até 2023 passamos de 3 barreiras para 9 barreiras ultrapassadas e que começa a entrarmos naquilo que alguns cientistas dizem do ponto de não retorno, tendo em conta também o efeito cascata que o sistema climático tem à gravidade da situação. Com isto, nós percebemos claramente que não existe economia nem sociedade sem ambiente, sem a base de tudo que é a biosfera, e por isso existe um conjunto de princípios e aquilo de bens essenciais daquilo que são os recursos naturais para que possamos ter os outros níveis dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Este gráfico é muito feliz para percebermos a importância e a priorização que devemos dar em termos de matérias ambientais, sociais e económicas, e também os chamados ESG. Como há pouco estava a dizer, implementarmos aquilo que é o conceito de dissociação, ou seja, sermos capazes de continuar a ter uma atividade económica, a ter bem-estar com um baixo uso de recursos e, por isso, com o mínimo de impacto e pressão ambiental possível. É essencial nós introduzirmos este conceito em tudo aquilo que fazemos e desenvolvemos, quer seja numa organização de uma simples iniciativa, quer seja na ação do dia a dia num sistema de recolha de resíduos, seja naquilo que é o transporte coletivo, do transporte público, etc, etc, etc. Nós percebermos que temos que reduzir o consumo de recursos e diminuir o impacto ambiental e ainda assim ter uma atividade económica em crescendo e um bem-estar. O que tem sido possível, se olharmos para a Europa nos últimos anos e também para Portugal, nós conseguimos reduzir o nível de emissões e ainda assim crescer economicamente, e que esses dados também estão disponíveis também no site da APA. Ter verdadeiramente implícito o conceito de desenvolvimento sustentável, criado já na altura pelo relatório de Brundtland, que deu origem ao conceito de desenvolvimento sustentável e à UNEP, ao Programa do Ambiente das Nações Unidas, e com isto perceber que um desenvolvimento urbano sustentável
faz naquilo que é habitual tridimensionalidade através da qualidade ambiental e do aumento da biocapacidade, do apoiar o desenvolvimento e a gestão socioeconómica e ter uma componente de serviços e meios de subsistência suficientes às atuais e às futuras gerações. No entanto, a acrescentar a esta tridimensionalidade do desenvolvimento sustentável, não é menos importante de introduzir mais dois pilares. Desde logo, desenvolvido pelo economista Ignacio Sachs, que era um economista que faleceu este ano em agosto, pouca gente deu, não foi noticiado em Portugal, que introduziu na década de 80 este conceito do ecodesenvolvimento, que tinha a preocupação quer social, económica, mas também ambiental, e que depois, em 2009, também diria que desenvolvido cientificamente por este cientista André Sachenso, que introduziu então mais dois pilares. O primeiro do tempo, da justiça intergeracional, que é uma quarta dimensão que nós devemos ter noção, não só do ponto de vista das gerações futuras relativamente ao consumo de recursos, mas também que as gerações anteriores, em que permitiram, como há pouco dizia, estabelecer um clima social fundamental para o desenvolvimento económico, desde logo a segurança, a democracia, a estabilidade, a paz, nomeadamente a paz na Europa, e nós olhamos hoje para Israel, Gaza, Ucrânia, Rússia, não serão Estados que estejam preocupados com o desenvolvimento sustentável porque os bens básicos essenciais não estão satisfeitos e por isso esta questão do tempo introduz aqui também diferenças geracionais desse ponto de vista. E uma quinta dimensão é aqui é o desenvolvimento das políticas centrada nas pessoas, na dimensão humana, em que cria a felicidade das pessoas e a identidade dos territórios, sem esquecer a cultura e as tradições associadas a esses territórios, que nos trazem muitas vezes o sentido de pertença, o orgulho e a capacidade de desenvolver isto e conservar as nossas áreas naturais, nomeadamente as áreas de produtos endógenos e espécies autóctones. Ao mesmo tempo, sempre que existe uma crise, saber como sair dela e recuperar melhor. E este conceito, o Build Back Better, foi introduzido pelo primeiro-ministro japonês em 2015, precisamente no ano que foi aprovada a Agenda 2030, num outro documento igualmente importante no quadro das Nações Unidas, que é o quadro de Sendai, em que desenvolve a política multinível para dar resposta a cada crise e a cada catástrofe. Quem é mais da área da proteção civil conhece melhor este documento, em que traz o princípio de reconstruir melhor em cada crise, ou diria em cada catástrofe. E por isso é importante nós percebermos que devemos monitorizar, avaliar e aprender com os erros, essa mesma em frente de cada crise, ou seja, ver também como uma oportunidade. O desenvolvimento integrado urbano, eu cada vez sou mais defensor e temos tido muita falta desta visão integrada, multidisciplinar e transversal dos territórios, seja nos organismos públicos locais, regionais ou nacionais. É preciso, de alguma forma, desenvolver de uma forma integrada, transversal, multidisciplinar, que permita a interação também e a participação ativa e participativa dos cidadãos, mas ao mesmo tempo que traga a multidimensionalidade para o desenvolvimento dos projetos e para um desenvolvimento integrado. E que daqui possa vir a trazer aquilo que é chamado um modelo ideal de um desenvolvimento de uma cidade ou de um espaço urbano sustentável, em que seja uma cidade verde, resiliente, inclusiva, saudável, circular, hipocarbónica, em que sejamos capazes, num contexto de governança, e tradições, conhecimento, tecnologia, de cidade inteligente e na componente financeira e de finanças,
desenvolver um conjunto de iniciativas para esta vertente de uma cidade sustentável. Com isto, aquilo que nós temos necessidade é de desenvolver um conceito de qual está a ser trabalhado também ao nível internacional de separação do sistema climático terrestre como um bem imaterial da humanidade, que possa separar aquilo que é o território, ou se quisermos o espaço territorial daquilo que é o sistema climático terrestre, e com isto trago então os diferentes conceitos de combate às alterações climáticas. Desde logo, a adaptação, que introduz a questão da prevenção e da resiliência, ou seja, do build back better, da recuperação em cada momento que existe uma catástrofe. Por outro lado, a mitigação às alterações climáticas, que traz obrigatoriamente uma necessidade de redução das emissões e do aumento do sequestro, como há pouco disse. Este sequestro pode ser através da neutralização ou de compensações, como é mais comum aceito através dos mercados de carbono que existem e que estão, digamos, implementados, quer ao nível europeu, quer muitas vezes ao nível nacional, em alguns casos de alguns países, e que podemos vir a ter também em termos de mercado voluntário de carbono em Portugal. E uma terceira dimensão que introduzo aqui e que começa-se de alguma forma a evoluir do ponto de vista científico, que é a reestruturação, em que permita ir além da neutralização e da compensação e da redução de emissões, mas apostar no restauro dos ecossistemas e de melhorar então aquilo que é as emissões históricas no planeta. A resiliência e a reestruturação trazem aqui dois aspectos fundamentais para nós combatermos as alterações climáticas. Caso não o façamos, estamos perante aquilo que é a tragédia dos comuns, em que todos consumimos do mesmo recurso e de uma forma irracional fazemos com que o bem se esgote e não fique, digamos, para ninguém. Vou deixar aqui para já um breve vídeo para sintetizar como é que funciona o sistema climático terrestre. De alguma forma nos pode ajudar a perceber melhor, muito rapidamente, em 3 minutos, como é que isto tudo funciona. The Earth's climate system is driven by two things: the way energy from the sun moves in and out of the atmosphere, and the way heat moves around the atmosphere and the oceans. Energy from the sun is the main driver for our climate system. When the energy from the sun reaches the atmosphere, some is absorbed and some is reflected, mainly from clouds. Most of the remaining energy heats the Earth's surface, although again a tiny fraction is reflected. The Earth's surface then loses its heat again through rising air currents, radiation, and the evaporation of water. Some of this heat passes straight through the atmosphere and back to space, but some is absorbed by greenhouse gases like carbon dioxide, water vapour, methane, and ozone. Most of the air, nitrogen and oxygen, doesn't do this. The atmosphere re-emits the absorbed heat. Some escapes to space, but some heats the Earth's surface again. Eventually, all the heat escapes into space, but not before the temperature of the Earth has been raised enough to allow us to survive. If the greenhouse gases didn't absorb and re-emit heat, we wouldn't be able to live on Earth. If nothing else happened in the Earth's climate system, weather and climate wouldn't change across the globe. However, the sun's energy is distributed unevenly across the globe. Because the Earth tilts, the sun's intensity changes at different latitudes and in different seasons. Generally, there is more heat near the equator than there is at the poles. In this example, the variation is shown during the northern hemisphere winter. To balance this inequality, the climate system moves heat from the equator to the poles through the atmosphere and the oceans. In the tropics, near the equator, thunderclouds develop, forcing warm air to rise and then drift towards the poles at high levels. Cooler air flows in the opposite direction at the Earth's surface, setting up cells. Similar cells develop in other areas as you move towards the poles.
At the boundaries between these cells, air is either rising from the Earth's surface or falling down towards it. Where the air is rising, you will get low pressure, often with rain or snow. Where it's coming down, you will get high pressure and fine weather. That's how heat is moved around the atmosphere. Now let's see how it moves around the oceans. Changes in sea temperatures and saltiness create ocean currents. For example, the Gulf Stream is one of the strongest currents in the world. Surface water in the North Atlantic is cooled by winds from the Arctic. Cold, dense, salty water sinks and travels towards the equator deep in the ocean. In turn, the Gulf Stream moves warm water from the Gulf of Mexico northeastwards at the surface to replace it. This brings warmth to northwest Europe, making the climate milder than any other place at the same latitude. It is these interactions between the sun's energy and how the atmosphere and the oceans move heat around the Earth which produce different climates in different parts of the world and set up variations in our day-to-day weather. A warming world caused by increases in greenhouse gases could upset the delicate balance of our climate system and have an impact on our longer-term climate. Muito bem. Eu julgo que todos ouviram. Eu já agora, só para ver se vocês... Mas julgo que sim. Estão aqui a ver se conseguia ver no vosso chat as vossas reações. Mas julgo que sim. Mas sim, Sim, sim. estou, sim, Jorge, eu estou aqui, sim, ouviu-se claramente. Ouviu. É em inglês, mas ouviu-se. Pronto, é o vídeo que eu conheço que de uma forma mais sintética explica como é que funciona o sistema climático terrestre e por isso em 3 minutos percebemos rapidamente porque é que esse sistema é tão importante e o que é que o faz variar. Pronto. Por isso, em suma, aquilo que temos até aqui é efetivamente agora em termos de compromissos e de documentos orientadores, que é do ponto de vista internacional, que é do ponto de vista local. Vamos começar agora a mergulhar um pouco mais nas políticas que enquadram a ação que pode ser desenvolvida ao nível local, desde logo o Acordo de Paris, que está aqui, digamos aqui num gráfico refletido sobre aquilo que é o objetivo de não ultrapassar 2 graus de temperatura da era pré-industrial, preferencialmente 1,5 grau, sendo que estamos já a cerca de 1,2 graus acima da temperatura média, sendo que outubro foi marcado por ter tido um registro acima do normal de 1,7, por isso estamos, como eu disse há pouco, com efeito de cascata e que os cientistas já dizem que o cenário poderá ser muito superior àquilo que foram as previsões iniciais. Temos os ODS, como já falámos, que ainda que não respondendo na globalidade àquilo que são os principais desafios de combate às alterações climáticas, têm, no entanto, um desses objetivos, o objetivo 13, mas também com um conjunto de outros que possam ajudar a criar cidades e territórios e comunidades mais sustentáveis. E aí, aqui alguns indicadores que fazem com que nós possamos perceber que grande parte dos ODS dependem das políticas locais, e que isso é importante, mas sem nunca esquecer que eu acho que é o maior mérito desta Agenda 2030 são os 5P, de ser dedicado à felicidade das pessoas, viver em prosperidade, garantir a paz, o respeito integral pelo planeta e construindo múltiplas parcerias. E isso estes 5 P's que normalmente não são mencionados e que acho que sintetizam, no geral, tudo o que deve ser o nosso dia a dia em termos de qualquer organização, seja ela uma empresa ou seja ela uma instituição pública. E aqui verificamos na última Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, em setembro deste ano, em que houve inclusive um apelo do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, levando a que houvesse um documento político consensual para acelerar a implementação desta agenda, que é o facto de só termos 15% dos objetivos dentro daquilo que quer estimar
e cerca de 85% ou estagnado ou regrediu ou que apenas está moderadamente implementado. Um outro documento, para além do Acordo de Paris, da Agenda 2030, do quadro Sendai, que eu também já falei há pouco, estes ao nível das Nações Unidas, ao nível internacional, temos também ao nível europeu uma das maiores agendas reformistas relativamente à área do ambiente, que é o Pacto Ecológico Europeu. É uma grande estratégia que depois envolve um conjunto de outras iniciativas que têm vindo a ser implementadas, desde os planos da indústria, o plano da economia circular, a política do prado ao prato, da lei do restauro dos ecossistemas, da transição energética, nomeadamente o Repower EU, o 50 for 55, ou seja, um conjunto de documentos que já daqui a pouco, em alguns deles, irei passar aqui algumas das metas e dos objetivos, mas aqui de uma forma sintética temos cada um deles em cada uma destas áreas e que fazem reflexo a esta grande estratégia do Pacto Green Deal, do Pacto Ecológico Europeu. Uma delas é a Lei Europeia para o Clima, que estabelece a meta de reduzirmos até 2030 55% das emissões até 2040, 50, e 2050 a neutralidade carbónica. Nesta é uma das principais leis base, digamos assim, para o clima. O pacote 50 for 55 que estávamos a falar, que é precisamente um conjunto de iniciativas que agregam a ação para estabelecermos as metas climáticas para 2030 e 2050, que vão desde a estratégia para as florestas, o regulamento do uso do solo para as florestas e a agricultura, a diretiva da eficiência energética, a diretiva das energias renováveis, a iniciativa para os combustíveis de transportes marítimos, o mecanismo de ajustamento carbónico também transfronteiriço, que veio agora introduzir um conjunto de ações ou de mecanismos fiscais para taxar o carbono, a própria diretiva para as empresas de relatórios não financeiros, que começam agora nas grandes empresas, mas até 2026 grande parte das empresas vão ficar abrangidas pela necessidade de implementar essa diretiva de reporte na área da sustentabilidade. E estas são algumas metas, algumas das áreas na qual contribuem para a meta da redução dos 55% de emissões até 2030. Outras iniciativas, como estava a falar há pouco, do Prado ao Prato, a Estratégia de Biodiversidade, o Repower EU, que de alguma forma ainda nesta presidência espanhola do Conselho há cerca de um mês foi também renovados ou reambicionados, se essa palavra existe, mas que foram reforçados os objetivos da redução das emissões na área de energia através da duplicação da produção de energia a partir de fontes renováveis, da maior ambição do ponto de vista da eficiência energética, do combate à pobreza energética e mesmo à redução do próprio consumo. Esta semana se chegou a acordo precisamente a Lei de Restauro da Natureza, que tem por objetivo lançar as medidas que abrangem 30% dos habitats em mau estado em toda a Europa e fazer aqui um restauro, como há pouco dizia, que é necessário numa terceira dimensão de combate às alterações climáticas. O Plano de Ação para a Economia Circular, que tem sempre na prioridade da cadeia de valor a redução dos consumos e, no entanto, também depois reintroduzir os resíduos, transformando em subprodutos, em produtos secundários que possam dar uma segunda via ou prolongar a própria vida dos próprios produtos. E, de uma forma muito sintética, em comparação com um conjunto de documentos internacionais, mas também a nível nacional, começando pelo roteiro de neutralidade carbónica, o Plano Nacional de Energia Clínica, que está em revisão, a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas
e o respectivo plano de ação, e a Lei de Bases do Clima, entre os outros, nomeadamente o Plano de Ação para a Economia Circular e a Estratégia Nacional para o Ar. Começando precisamente pelo roteiro de neutralidade carbónica, nós temos uma ambição de atingir a neutralidade carbónica, aumentando o sequestro de 9 milhões de toneladas de CO2 para 13 milhões de toneladas e reduzir as 59 milhões de toneladas de emissões para precisamente os 13 milhões, através de um conjunto de iniciativas que aqui vemos introduzidas. A mais marcante, mais recentemente, foi a fim da produção de eletricidade a partir do carvão, mas agora, a partir de 2025, todo um conjunto de outras iniciativas que é necessário introduzir de maneira a podermos aumentar o sequestro e reduzirmos as produções. Nomeadamente, depois também se prevê, a partir de 2040, o fim de produção de eletricidade a partir do gás natural, entre outras iniciativas que estão previstas, principalmente, como dizia, na área de energia, mas também redução da poluição e aumento das áreas de sequestros através da floresta e dos oceanos. O Plano Nacional de Energia e Clima 2030, como há pouco disse, foram revistas em alta também algumas metas, desde logo a redução das emissões para 2030 de 45% para 55%, o aumento das renováveis de 47% para 49%, a eficiência energética é que se mantém e a dependência energética também se mantém. Com isto, nós, aquilo que se pretendeu, o aumento do fonte de energia, a partir de fontes de energia renovável, para 85%, que é muito, com 5 pontos percentuais acima do que estava previsto, bem como também o aumento a partir de fontes renováveis nos transportes, na mobilidade, para 23%. A potência instalada renovável também aumentar, como há pouco dizia, sem entrarmos aqui em pormenores, mas é importante introduzirmos aqui a questão das ondas, a partir a produção de energia a partir das ondas do oceano, a geotermia, a melhor gestão da biomassa, do biogás, mas essencialmente é um aumento exponencial do solar fotovoltaico, mas também do eólico offshore e onshore, mantendo em linha basicamente o que já existe em termos de produção hidroelétrica instalada. Posto isto, nós temos aqui um conjunto de sequência de documentos que trouxeram-nos até àquilo que é a Lei de Bases do Clima a nível nacional. A primeira, a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, que foi aprovada em Resolução do Conselho de Ministros em 2015, no qual teve como objetivo a recolha de dados e fazer cenários previsionais relativamente ao clima, de maneira a poder estipular objetivos da Política Nacional Climática. Deu origem, como eu disse há pouco, a um plano de ação de adaptação às alterações climáticas em 2019 e, por sua vez, também ao roteiro para a neutralidade carbónica, que foi há pouco apresentado, que coloca o país com o objetivo da neutralidade até 2050. O plano de ação de equilíbrio de emissões e sequestros é depois vertido no Plano Nacional de Energia e Clima, também aprovado em 2020 e agora revisto em 2023, esperando agora também a sua publicação. E o Plano Nacional de Hidrogênio também, ou a Estratégia Nacional de Hidrogênio para 2020, tendo dado depois origem a todo este conjunto de documentos, à Lei de Bases do Clima, em dezembro de 2021. Esta Lei de Bases do Clima insere um ordenamento jurídico em termos de emergência climática, reconhece e consagra no direito o equilíbrio climático, a participação da sociedade do ponto de vista das iniciativas de ação climática diretamente, digamos com já uma responsabilização cívica relativamente aos danos ambientais, o objetivo da neutralidade climática com preferência para 2050, com preferência para 2045, a criação do Conselho de Ação Climática, em linha com aquilo que são os objetivos internacionais já estabelecidos,
criando uma interligação entre aquilo que é os organismos governamentais e aquilo que é as funções parlamentares para uma monitorização das políticas de ação climática, desde logo com a implementação dos orçamentos de carbono, o Plano Nacional de Energia e Clima e uma estratégia a longo prazo. Introduz também o IRS verde, que de alguma forma está disperso e difuso nos orçamentos de Estado e que carece depois que também seja mais bem integrado desse ponto de vista. A descarbonização do sistema eletroprodutor, a produção descentralizada de energia elétrica a partir de fontes renováveis, o fim dos veículos a combustíveis fósseis em Portugal em 2035 e um regime de controle nacional e sancionatório para quem tenha ações lesivas para o clima. Do ponto de vista global e, em suma, aquilo que nós temos de enquadramento de documentos políticos para a neutralidade carbónica está aqui e que tivemos a falar até ao momento, está aqui nesta imagem e neste gráfico, que sintetiza, como eu estava a dizer, um conjunto aos principais documentos orientadores nesta área. Para isto é preciso nós, ao nível territorial, conhecer, medir, monitorizar e avaliar aquilo que fazemos. Já há muitos instrumentos que nos ajudam a fazer essa monitorização, desde logo o CDP, que ainda agora recentemente saiu o resultado de quem preenche o inquérito do Carbon Disclosure Project, os ODS locais, também com duas plataformas que existem, o Global Covenant of Mayors, a Pegada Ecológica dos Municípios, o ECO21 e também a rede de missões de cidades EU, que estabelece não só objetivos para a adaptação, mas como também para a neutralidade climática. O sistema, muitas vezes falamos da ausência de um sistema que possa ser standardizado para fazermos esta monitorização. Aquele que tem sido mais comum aceito e que tem sido implementado também nas empresas tem sido o Greenhouse Gas Protocol, que mede as emissões com base em três âmbitos, um âmbito direto, um segundo indireto e um terceiro ainda mais indireto, que de alguma forma está relacionado também com a atividade da organização, digamos assim, estabelece aqui a forma de podermos fazer um cálculo e um conjunto de mapeamento e estabelecer a baseline relativamente à questão das emissões ao nível do território. Uma das questões também importante é nós estarmos associados às redes de cidades, às redes de organização, onde possa existir partilha de boas práticas e, ao fim e ao cabo, não só aprender com os erros dos outros, mas aprender a partir de modelos inspiracionais de outras organizações e de outras cidades. E com isto, as políticas de ação climática carecem, ao fim e ao cabo, de uma relação multinível, desde logo ao nível da adaptação, como eu estava a falar, de muitos municípios já terem implementado as estratégias de adaptação às alterações climáticas, terem alguns evoluído para os planos de ação para a adaptação climática, na mitigação terem o PAES, os planos de ação de energia sustentável e clima, e baseado nos outros dois documentos já falámos, o PNEC e o roteiro, e depois na componente da reestruturação, muitos deles têm estas ferramentas, mas não associam a um plano de ação climática que é o Plano de Gestão da Biodiversidade, ou o Plano de Gestão Florestal, ou os PMDFCIs, que de alguma forma introduzem também aqui as cartas de risco que é necessário trazer também para a área da adaptação. Estas três dimensões são as três dimensões que devem ter um plano de ação climática. Baseada naquilo que é o plano de ação de energia e clima dos municípios, que o PAES, que muitos deles implementaram, que parte daí um modelo de cálculo para nós podermos perceber qual é que é a baseline para o plano de ação climática. Existe um projeto também desenvolvido, neste caso pela GET2C, agora apoiado pela Fundação Carl Gulbenkian, que é inspirado
naquilo que é as NDCs, as contribuições nacionais determinadas das emissões, mas fazer um paralelismo para o cálculo a nível local e regional. E com isto, estes planos de ação climática têm que ter uma componente de adaptação, como dizia, mitigação e reestruturação, sendo cada um deles tem esta vertente. A adaptação consiste em reduzir a vulnerabilidade e ter o cálculo dos riscos e, de alguma forma, através da matriz de risco, perceber quais são os principais fatores que afetam o impacto no território e desenvolver ações que possam mitigar essas catástrofes, esses eventos extremos climáticos. A mitigação na ação climática, que diz essencialmente respeito à questão das emissões e, a partir daqui, desenvolver os roteiros municipais para a descarbonização, na qual tenha o cálculo quer das emissões, quer da capacidade de sequestro dos medidores instalados, e a reestruturação, que ao fim e ao cabo introduz aqui a componente do restauro dos ecossistemas e da reflorestação das áreas abandonadas ou das áreas florestais e das áreas agrícolas. Estes planos de ação climática vão passar, tal como acontece nas empresas, a serem essenciais para ter acesso a financiamentos no futuro, a poder vir a ter uma diferenciação positiva desse ponto de vista, que seja visto como um território atrativo e estratégico desse ponto de vista, que possa vir a implementar ao nível do município uma linha de finanças públicas baseadas na descarbonização, cumpre a questão legal da Lei de Bases do Clima, que agora é obrigatório, e estamos muito perto do fim do prazo para terem os municípios estes planos de ação climática, e alinha com os restantes instrumentos territoriais, de gestão territorial dos municípios. Para a elaboração de um plano de ação climática estão também consensualizados 4 etapas, desde logo a primeira de analisar as políticas existentes do município neste ponto de vista, avaliar as opções que existem para poder fazer diminuir as emissões ou aumentar o sequestro e o restauro, estabelecer os tais mecanismos de suporte para os instrumentos de contabilidade e financiamento e elaborar os próprios planos, que é a fase final da implementação deste modelo. O plano de ação climática deve ter uma componente estratégica, com uma visão holística integrada, uma estratégia multidisciplinar, criar inventários de emissões, calcular os riscos e vulnerabilidades e saber monitorizar de forma a poder perceber se elas têm vindo a diminuir e se o território tem-se vindo a tornar mais resiliente. A componente energética, quer do ponto de vista da avaliação da eficiência energética, quer a componente de produção de energias renováveis, e estabelecer uma baseline deste conjunto de indicadores-chave. A partir daqui, estabelecem-se as metas, a partir das quais as ações contribuirão para atingir essas metas, seja a curto que seja a longo prazo, e a definição de ações-chave prioritárias. Não há um plano de ação sem existir um compromisso do ponto de vista financeiro e de prazos de execução, e que devem ser vertidos nesses planos de ação climática, bem como uma capacidade de avaliação desse impacto e poder atualização desses mesmos planos de ação climática. Basicamente, no futuro, tal como o projeto que eu falei há pouco, vai fazer com que nós possamos ter um mapeamento nacional deste contributo de cada uma das cidades para a redução das emissões e para o aumento do sequestro, e por isso para a ação climática, que possa medir do ponto de vista local até ao nível internacional, fazendo com que cada uma das cidades contribua para o compromisso internacional assumido pelo país para a neutralidade carbónica. Isso só é possível se nós desenvolvermos um novo mecanismo que permita dar valor ao património natural, isto é, penalizar o aumento das emissões e financiar quem aumenta a capacidade de sequestro do território. Existem já algumas soluções, estas são criadas por mim,
são soluções que permitem, de alguma maneira, poder vir a introduzir, quer através das finanças do FEF ou do Orçamento de Estado, quer através do Fundo Ambiental, e relativamente ao restauro, ao sequestro dos incentivos que possam também vir a ser introduzidos para fazer melhorar o restauro dos ecossistemas. Na prática, nós aquilo que precisamos é diferenciar entre a ambição para a ação climática e a ambição para a mudança, de maneira que possamos ter uma abordagem holística e sistemática do território para conseguir, através das duas, não só estabelecermos objetivos, mas também sermos capazes de implementar as ações para concretizar esses objetivos. Uma governança multinível que seja capaz, como eu disse, fazer com que as ações locais tenham reflexo nas políticas internacionais e vice-versa. E sendo que, basicamente, estou a terminar com aquilo que eu acho que é a forma como nós podemos ver uma cidade. É olhar para aquilo que era o desenho animado da minha infância, de Era uma Vez a Vida, de Albert Barillet, e que fazia com que o nosso corpo humano tivesse uma cidade lá dentro em que o sistema circulatório e linfático eram as nossas estradas e as vias de circulação, mas tinha todo um sistema de segurança, de imunidade, os agentes de recolha de resíduos, tinha um sistema de monitorização de todos os subsistemas do corpo humano, e é assim que nós precisamos de também olhar para uma cidade de maneira que possa viver em equilíbrio, tal como vive o nosso corpo humano e tal como eu costumo fazer, por analogia, o nosso sistema climático terrestre, porque as alterações climáticas não são mais do que o sistema imunitário do planeta a tentar atingir o seu equilíbrio, e por isso é a sua defesa face àquilo que é o desequilíbrio que nós provocamos através da nossa ação. Isto tudo também, como há pouco dizia, num conceito de desenvolvimento sustentável, em que introduz o quinto pilar da felicidade das pessoas, e por isso, para além dos modelos assentes na medição do PIB, nós devemos introduzir modelos que permitam fazer uma monitorização da performance ou do desempenho ambiental do território e das pessoas, e com isso também a componente da felicidade, e por isso trago-vos aqui o último vídeo para terminar sobre aquilo que é o conceito da felicidade, ou se quiserem, Gross National Happiness. The Simple Show explains gross national happiness. This is the fourth Dragon King of Bhutan, a beautiful country at the eastern end of the Himalayas. He became king at the age of 16 in 1972. It was then when he had to decide what should be the philosophy behind his reign. He looked at other countries and noticed in most of them the government and the people strive for economical wealth. And those few who achieve this goal usually live a comfortable life. But on the downside, many other people live in misery, poverty, or social isolation. Also, in the ruthless hunt for money, huge parts of the environment are often destroyed. This couldn't be the right path for Bhutan. The concept of gross national happiness was born. The primary idea of GNH is that every human being aspires for happiness, and a country's development should also be measured in its citizens' happiness. The fourth Dragon King's challenge, therefore, was figuring out how to balance economic development with the emotional and spiritual well-being of his people. Although economical growth can't be the only goal, a flourishing economy gives the government the funds needed to provide a working health and educational system, as well as certain living standards. Because being healthy, having opportunities for the future, and knowing that security, a steady income, housing, or well-balanced time use are guaranteed is crucial for people to be happy.
But furthermore, people get a lot of positive energy from being with others and sharing interests. Participating in cultural life and to hold up local traditions and cultural heritage lead to a stronger community feeling. Healthy family relationships, advocating community activities, and religious aspects are factors for achieving happiness. It gives the Bhutanese people a strong sense of values and identity. The fourth Dragon King reigned 34 years, basing his decisions on all factors of gross national happiness, asking himself, what makes Bhutan's people happy? And the fourth Dragon King lived by example, leading a very simple life. In fact, he believed so strongly in the concept of GNH, he even decided to hand over sovereignty to the people. In 2006, he retired as king at the age of 51 and changed the course of history. 2 years later, in 2008, Bhutan elected its first representative parliament. Since then, the idea of gross national happiness has taken quite some momentum outside of Bhutan, with other countries and people around the world thinking about adopting the GNH approach to strive for development with values and to make the world a happier place. Muito bem. Pronto, basicamente é nós termos uma cidade sustentável, mas também uma cidade feliz. Obrigado.